Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, perguntando para você, você quer mudar? Tem alguma coisa especial na sua vida que você precisa? Olha, isso aqui é muito especial, não posso mudar agora, isso aqui não é tão especial, posso mudar isso, posso mudar meu jeito de perceber isso ou ver aquilo. Enfim, tem alguma coisa especial que você gostaria de mudar? Temos aqui pessoas que fizeram uma atitude de mudança. E qual foi essa atitude de mudança? Tornarem-se sócios e sócias aqui da Associação do Senhor Jesus. Por exemplo, olha, a Nair Maria de Jesus, ela é de Guajeru, lá na Bahia. Ela pede oração em especial pelo seu filho, Clodoaldo. Ele encontra-se com depressão. Pede pelo trabalho, pelos negócios, pela situação financeira, pela saúde, paz, conversão, libertação de todo mal da sua família e pede, claro, de maneira muito especial por todos os seus familiares. Nair, muitíssimo obrigado por se tornar sócia aqui da Associação do Senhor Jesus, viu? A Marilza Pereira Ferreira, ela também é de Guajeru, lá na Bahia, também se tornou sócia. Aliás, é outra pessoa, mas coloca aqui quase os mesmos pedidos de intenção e de oração. Muitíssimo obrigado também, que Deus abençoe e te conceda toda a paz necessária para isso. O José Bento da Silva, de Cacoal, lá em Rondônia, pede oração muito especial por toda a sua família. José Bento, muitíssimo obrigado, você também, que se tornou um novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Nós temos aqui também a Maria do Socorro Barbosa de Souza, ela é de Teresina, no Piauí. Ela já era sócia e agora ela reativou o seu cadastro. Muitíssimo obrigado, Maria do Socorro. E ela pede pela saúde de Michele, saúde física e espiritual, e pede pelos falecidos da sua família. Então, todos esses nomes aqui serão colocados no nosso livro de consagração perpétua, você sabe disso. Todos os nomes são colocados aqui, porque a partir disso nós rezamos de maneira muito especial por todos. Lembrando que todos aqueles que participam do nosso programa têm ali as suas 100 missas aqui na Associação do Senhor Jesus. Legal isso, né? Saber que a sua intenção, o seu nome ou o nome daquelas pessoas pelas quais você fez o seu pedido, elas estarão aqui, nós rezaremos por ela. Quero aproveitar justamente esse ensejo, como dizia antigamente, essas pessoas que fizeram se tornaram novas sócias. Então, nosso agradecimento muito especial mesmo. Mas eu gostaria de lembrar que esse gesto de se tornar sócio é um gesto que nos ajuda muito aqui. Todos os dias você vai ouvir um dos apresentadores falar sobre isso. A gente fala disso porque, de fato, é importante para nós. É importante que o sinal continue chegando a tantos lugares aí do nosso país e as pessoas possam, a partir do seu gesto, do nosso gesto, poder rezar, poder participar da Eucaristia, mesmo que à distância, não é? Pela televisão. Pessoas que podem ouvir sobre doutrina da igreja, conhecer os ensinamentos da igreja, as últimas novidades da igreja, notícias que falam também da nossa igreja, que edificam a nossa fé. Então, o nosso convite é esse. Torne-se um sócio evangelizador. Ajude-nos nessa obra de evangelização, levando a palavra de Deus a tantos lugares, tá bom? Então, a gente conta com você. Estende a mão para que você nos ajude nessa obra, para evangelizar e também para levar às pessoas todas as novidades em relação à nossa religião e, claro, sobre aquilo que Deus pensa para a nossa vida, para tudo aquilo que a gente tem na nossa vida no mundo de hoje, tá bom? Então, esperamos a sua participação como nosso sócio evangelizador. Para a gente continuar a nossa temática de hoje, nós temos, então, sempre algumas coisas pensadas para você. Hoje nós vamos assistir, quero que você assista comigo, um trecho do Evangelho, para nos ajudar a entender um pouco mais um outro lado dessa temática de hoje. Acompanhe comigo. Não julgueis, e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousa dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Pois não, Jesus Cristo tem uma maneira direta, de falar para a gente que a gente está errado, não é? Às vezes a gente demora tempo para dizer isso para as pessoas. Jesus não se faz assim, inventando muita coisa, não. Ele chega e diz aquilo que precisa ser dito. A gente ouviu aí, não julgueis para não ser julgado, julgados. Depois ele diz assim, olha, tira a trave do seu olho, aí você vai ver o cisco do olho do teu irmão.
Todos nós conhecemos esse texto do Evangelho, né? E isso nos ajuda a entender um pouco essa questão da mudança. E aí a gente pode olhar um dado bem específico dessa mudança que a gente apresenta aqui. Quando a gente perguntou assim, você quer mudar? É só a gente olhar um pouco essa questão daquilo que nós ouvimos ali. Talvez um dos princípios seja esse. Como é que você tem visto, como é que nós, né? A gente fala você, parece que eu estou me distanciando do problema. Não, todos nós temos que estar envolvidos nisso. Como é que nós vemos, por exemplo, o nosso irmão? Você, por exemplo, costuma julgar muitas pessoas sem conhecê-las, às vezes a gente tem isso, né? Ah, o nosso santo não bateu com o santo do outro. E a gente tem isso como referência. Então vamos pensar, por exemplo, que a nossa atitude, nosso olhar sobre o outro, revela muito também de nós. Será que a gente tem, por exemplo, aceita quando nós somos julgados? Será? Vou tomar um pouco de água aqui, senão não tem programa hoje. Será que a gente consegue, aceita, por exemplo, que a outra pessoa pode nos julgar? Será que a gente consegue fazer isso de uma maneira, eu entendo, porque às vezes eu não tive uma boa atitude, então ela tem razão de me julgar. Será que a gente faz isso? Acho que não. Então, por isso que quando a gente ouve o evangelho como esse, Jesus dizendo, olha, não julgueis para não serdes julgados. É para que a gente se reconheça e perceba assim, olha, da mesma maneira que a outra pessoa errou, eu também posso errar. E aí a gente começa a olhar a outra pessoa de uma outra maneira também. Porque aí você percebe, puxa vida, olha, eu deveria não ter falado dessa maneira. Senão, a gente não vai compreender de fato a mensagem de Jesus. E aí dentro daquilo que a gente propõe hoje, é para que a gente mude o olhar, pelo menos pense nisso, né? Que a gente deixe isso entrar no nosso coração, porque não é a partir de hoje que talvez a gente vai mudar o que deveria ser mudado, mas pensar bem nisso. Não julgar o outro é uma atitude de mudança, não é? É uma atitude de, eu até nesse caso diria, uma atitude de misericórdia, porque a gente percebe que o outro também, que eu como o outro, nós temos essa sensibilidade ou essa fragilidade e talvez a gente não consiga realizar as coisas como gostaríamos. E aí acabamos sendo alvos do julgamento do outro. Da mesma maneira que o outro também acaba sendo alvo do meu julgamento. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Outro dia eu disse isso aqui. Quando a gente julga muito o outro lá, aponta o dedo para o outro lá, a gente se distancia da verdade de Deus. A gente se distancia. E esse distanciamento sempre vai causar em nós um problema sério, até mesmo de personalidade, viu? O julgamento do outro, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente começa a julgar, a gente começa a levantar falso, né, a outra pessoa. Eu não sei se você já reparou isso, quando a gente começa, por exemplo, a falar mal de alguém, né, num grupo, sei lá, você começa a falar mal de alguém. Aquilo começa a te dar possibilidade de falar outras coisas e quando você acabou um pouco o estoque daquilo que você vai dizer da outra pessoa, você começa a levantar falso, né? Pode até ser que aquela pessoa tenha tomado uma atitude ou feito alguma coisa que não foi correto, ou não foi correta aquela atitude. Pode até ser, mas não nos cabe dizer isso, né, no sentido de julgar as pessoas. A igreja tem uma atitude que eu acho belíssima, só que a gente às vezes não sabe usar muito, que é a chamada de correção fraterna. A igreja tem isso, né? O princípio de uma espiritualidade sadia é um dos pilares de uma espiritualidade sadia, é justamente a correção fraterna. E a correção fraterna é aquilo que o próprio Cristo apresenta no Evangelho. Chama a pessoa e conversa com ela primeiro e veja se de fato aquela atitude dela, ou pelo menos aquilo que você disse, corresponde àquilo que ela fez. Isso é evangelho, está ali no evangelho. Jesus disse isso e apontou isso. Olha, chame o teu irmão, converse com ele antes de chegar ao tribunal. Chame o teu irmão e converse com ele. É isso que nós chamamos dentro da nossa espiritualidade de correção fraterna, de observar o outro. Então é muito melhor do que chegar com uma outra pessoa e julgar como o evangelho diz. Então vamos pensar bastante nisso, nesta manhã de quarta-feira, que esta é uma das possibilidades da nossa mudança. Mudar porque nós acreditamos que isso é não só benéfico para mim, mas também para as outras pessoas. Pense na mudança que o Evangelho, que a Palavra de Deus, pode proporcionar na sua vida, ou melhor, na nossa vida, tá bom?
Temos então algumas participações aqui de alguns irmãos que já fizeram, temos 3 participações dos nossos irmãos que fizeram aqui para o nosso quadro Que Santa é Esta? Olha, a Maria Auxiliadora Pereira, ela é de Paraguaçu, em Minas Gerais, e ela coloca aqui, né, a sua sugestão, a gente não pode dizer qual é. Antônia Dalvani Jorge, do Rio de Janeiro, né, capital do Rio, Rio de Janeiro, capital, também faz a sua sugestão. E o Ricardo Alberto Sordilli, de São Sebastião da Grama, no interior de São Paulo. Temos um quadrinho aberto, então nós vamos agora apresentar na sua tela aí mais um quadrinho, vamos abrir mais um quadrinho. E, aliás, eu tenho certeza que você já sabe qual... Ai, se não souber, eu acho que nem católico você é, viu? Se você não souber, quem é a santa de hoje? Nem sei se precisa dar dica, mas eu vou dar 2 dicas aqui para você de uma vez, que era uma dica que eu tinha que ter dado antes. Aos 18 anos, sentiu o chamado de consagrar-se totalmente a Deus na vida religiosa. Quem será? O seu sonho era o trabalho missionário com os pobres e o fez muitíssimo bem. Que santa é essa que nós estamos apresentando nessa manhã de quarta-feira? Tem ideia de que santa é essa? Você já sabe? Então, 0 operadora 19 38719620, ou então você, não como sugestão, mas você pode participar também pelo Facebook, dizendo qual é a sua intenção, qual é o seu pedido, facebook.com/Rede Século XXI. Eu gostaria de trazer mais alguns nomes aqui, porque nós sempre pedimos que você faça o seu pedido e a sua oração, e você faça, e você responde a esse pedido que a gente faz aqui. Portanto, coloque as suas intenções, como a Maria Santa Urbano de Oliveira, de Amparo, no interior de São Paulo. Ela pede oração por toda a sua família, pede paz e proteção, cura e libertação para ela mesma e para toda a sua família. A Francisca Carlos Moreira Vieira, de Fortaleza, no Ceará, pede orações por Felipe Moreira Vieira. Ela diz assim: que corra tudo bem no transplante que ele fará. Então, claro, vamos rezar, viu? Vamos rezar pelo Felipe, viu, Francisca? Que Deus possa abençoá-lo e, de fato, tudo dará certo com a graça de Deus. Acredite nisso e tenha fé nisso. A gente fala aqui de mudança, não é? Olha que legal. Você pensar que, de fato, essa é uma possibilidade de mudança para esse nosso irmão, para o Felipe Moreira, não é? Ela pede também pela conversão de toda a família, pela cura interior, restauração financeira, pede também pela cura psíquica e emocional, pela própria saúde e também pelo esposo Luiz Orlando. Ela diz assim, olha, que haja harmonia na família. A Maria Catarina de Freitas, ela é de Aiuruoca, em Minas Gerais, pede oração por ela mesma, por Leonardo Teixeira Freitas e também pela cura e libertação. A Maria Madalena Binato Zago, ela é de Pitangueiras, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, pela sua saúde, pede pela saúde de José Zago, por Vanessa, pede também pela proteção nessa gestação, pede por toda a sua família, por todos os padres, muito obrigado, que Deus abençoe, e por todos nós aqui da Rede Século XXI. Quem faz o seu pedido de oração é a Maria Aparecida de Castro Silva, ela é de Cruzeiro, no interior de São Paulo, ela pede pela sua saúde, pede também pela cura e libertação da ansiedade, ela pede também pelos padres, pede ainda por João Lucas, João Marcelo e por toda a sua família. Aqui sempre a gente apresentando os seus pedidos de oração, para que Deus, claro, olhando a sua vida, olhando as suas intenções, possa atender de maneira muito especial. E a gente pergunta para você, você de fato acredita que a mudança pode acontecer? Tem alguma coisa muito especial na sua vida que você gostaria de apresentar a Deus, dizendo assim, olha, eu gostaria muitíssimo de que isso, de maneira tão especial, eu gostaria de ter uma mudança sobre isso. Tem alguma coisa que você gostaria de apresentar? Então coloque aqui. A gente reza junto, apresenta junto as suas intenções, os seus pedidos, tudo aquilo que a gente sabe que vai ser importante para você, para toda a sua família, de maneira muito especial para toda a sua comunidade. Então ligue para cá, apresente os seus pedidos de oração. 0 operadora 19 38719620. Ou então, como eu disse antes, participe pelo Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. A gente fica aqui aguardando a sua participação. O seu vídeo aparece aí, a maneira de você participar, então ligue e apresente aqui as suas intenções e as suas orações. Lembrando que aqui, tudo aquilo que nós fazemos é rezar e apresentar diante de Deus aquilo que é mais importante para você. Tem alguma coisa especial que você gostaria de mudar? Tem algo na sua vida que você percebe que precisa de um jeito diferente de ver as coisas? Vimos ali agora há pouco sobre essa questão do julgamento, não é?
A gente observou aí que é uma maneira de olhar diferente à vida, não julgar, não olhar a outra pessoa como objeto do nosso julgamento, achando que só nós temos a capacidade ou a maneira certa de ver e de fazer as coisas. Assim a gente começa a entender que Deus tem alguns planos diferentes para cada um de nós. Então vamos pensar nisso. Mudanças são muito especiais para todos nós. Então vamos pensar nisso e pedir a Deus que nos ajude de maneira muitíssimo especial. E eu fico aqui aguardando a sua participação, porque para nós é sempre muitíssimo importante isso. O que é que você gostaria de mudar? O que é que você gostaria de apresentar nessa nossa oração de hoje, tá bom? Eu fico aqui aguardando a sua participação. Nós podemos ir para o intervalo agora? Podemos? Sim, olha, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só. Até daqui a pouco.